Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, né? A gente estava falando aí agorinha sobre a violência, né, contra a mulher com deficiência. E agora nós vamos falar de outro assunto. A gente vai falar de autismo, de paralisia cerebral, de síndrome de Down. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é bater um papo com o Dr. Paulo Liberalesso, né, que é o nosso super médico, neuropediatra, pós-graduado em neurofisiologia, mestre em neurociências e doutor em distúrbios da comunicação humana, responsável, diretor pelo Serena, lá em Curitiba. Vamos ver se o Dr. Paulo já está aqui para a gente começar esse bate-papo, que eu sei que ele vai entrar como Serena. O Paulo já está aqui. Que prazer poder falar com o Dr. Paulo, hein? E a gente está aqui para responder algumas perguntas. Doutor Paulo, boa noite. Que prazer tê-lo aqui conosco hoje, que honra. O prazer é meu, minha flor. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. O Pois meu é, o áudio pessoal tá estava aqui bom, Tatiana? ansioso. Tá O bom áudio tá sim. bom? Tá? Eu Tá, tô me tô escutando acostumando com perfeitamente. eu tô me acostumando com o fone novo que meu filho me deu aqui, mas eu sou péssimo para lidar com tecnologia, menina. Então vira e mexe eu faço alguma coisa errada. Doutor Paulo, que bom que o senhor aceitou estar participando aqui com a gente, para a gente fazer esse bate-papo tirando dúvida das pessoas. Às vezes a gente escolhe Excelente. alguns temas bem específicos, né? O que é muito bom a gente falar de temas específicos. Mas às vezes o pessoal me chama aqui e fala assim: ah, Tatiana, eu queria. E me faz perguntas aleatórias, né? Então por que a Perfeito. gente não dá oportunidade para o pessoal estar tirando essas dúvidas aí, né? E E o esses pessoal está três temas entrando. são temas super interessantes, né? Autismo, síndrome de Down, Exatamente. T21 e paralisia cerebral é tema muito bom da gente discutir. Eu gosto muito dos três, na verdade. Eu também gosto. E, doutor Paulo, o que que essas três deficiências, o que que elas têm em comum? Eu acho que tem muito mais em comum do que a gente imagina. Eu tenho um estudo grande hoje em dia, aliás, é isso que mais me encanta na neuropsiquiatria, que é estabelecimento da interface entre as condições, né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que talvez um terço das pessoas com síndrome de Down possam ser encaixadas no transtorno do espectro autista. Isso é um dado assim que, se você for voltar lá para trás, quando foi descrita a síndrome de Down por John Langdon Haydon Down, nem existia transtorno do espectro autista. Então essas questões do comportamento passaram ao longe da descrição da síndrome de Down. E hoje a gente percebe que existe uma quantidade enorme de pessoas com síndrome de Down que tem transtorno do espectro autista. É um diagnóstico super complexo, um diagnóstico muito difícil, mas é um diagnóstico possível. A mesma coisa com a paralisia cerebral. Existe uma quantidade grande de pessoas com paralisia cerebral que tem transtorno do espectro autista. E talvez o que permeie muito essas condições seja a deficiência intelectual, né? Nós sabemos que na síndrome de Down, quanto mais intensa a deficiência intelectual, maior o risco de outras condições neuropsiquiátricas. Na paralisia cerebral, mesma coisa. Se você tiver a paralisia cerebral na sua forma pura, porque a paralisia cerebral não tem nada a ver com deficiência intelectual, né? Então, se você Uhum. tiver a paralisia cerebral na sua forma pura, só a paralisia cerebral, o risco de comorbidade com autismo é muito menor. Se você tiver a paralisia cerebral com transtorno do desenvolvimento intelectual, com deficiência intelectual, o risco de autismo comórbido aumenta demais. Então, na verdade, hoje em dia é muito difícil de você separar essas condições. Sempre há muitos pontos de interligação entre todas elas. Com certeza. Doutor Paulo, para a gente iniciar, porque já tem algumas perguntas aqui do pessoal, para a gente começar, eu até te mandei uma pesquisa, né, que saiu hoje, a gente tomou conhecimento dela hoje, que fala que o autismo ele pode ser fator de risco para a Covid-19, né? Foi uma pesquisa da USC. E você pode falar alguma coisa a respeito dessa pesquisa? Eu tinha lido, não sei se, acho que foi ontem, não me lembro, alguém tinha me mandado, eu tinha lido já. É de um grupo do Ceará, na verdade, né? E veja um pouco assim, isso é uma hipótese, né? Isso é Sim. uma hipótese, isso não é um estudo que fecha essa causa, né? É uma hipótese. Bom, tem dois aspectos que eu acho que é importante quando a gente fala de fator de risco relacionando ao autismo e Covid-19, que é o seguinte:
Quando você diz assim, criança autista não é fator de risco, não é grupo de risco para a Covid-19. Eu faço algumas ressalvas quanto a isso, né? E as minhas ressalvas, elas são mais ou menos óbvias, mas talvez as pessoas que não lidem diretamente com essas crianças tenham alguma dificuldade de perceber isso. Mas vamos lá. Eu sou capaz de ensinar para uma criança de 5 anos de idade, explicar para ela de uma forma muito clara que se ela ficar colocando a mão no olho, a mão na boca, se ela ficar lambendo a parede, o risco dela contrair essa infecção é muito grande. Mas eu terei severas dificuldades para ensinar isso para uma criança autista de 5 anos. Você sabe que as crianças autistas têm um caráter exploratório muito intenso. Então, elas mexem demais, elas cheiram demais, elas passam a boquinha nas coisas. Então, nesse sentido, desde o começo dessa pandemia, eu venho falando isso. Transtorno do espectro autista é grupo de risco. Não é fator de risco, é grupo de risco, porque é muito mais difícil você controlar essas crianças. Quer ver outro exemplo? A questão de máscara. Honestamente, bom, primeiro não há nenhum estudo mostrando isso, então nós não podemos afirmar, mas honestamente, eu não tenho certeza que colocar máscara nas crianças autistas seja uma boa ideia. E vou lhe dizer o porquê. A criança autista, quando está com máscara, a chance dela ficar levando a mão no... Eu vejo isso todo dia no meu consultório. Eu tenho hoje talvez mais de 400 crianças autistas em acompanhamento e eu fico vendo neném autista o dia inteiro. Eu vejo claramente isso. Quando você coloca a máscara nessas crianças, a chance dela levar a mão no rosto é muito maior. Por quê? Porque ela não entende. Ela leva, ela tira, ela ajeita, ela enfia a mão por baixo, ela põe a mão para ficar mexendo naquele pano. Então, eu não tenho certeza de que a máscara para esse grupo seja realmente uma proteção. Né? Então, quando a gente for voltar para a escola, por exemplo, sabe Deus quando, isso é um assunto que vai ter que ser discutido. Né? Não sei se é uma boa ideia. Esse estudo, especificamente, Tatiana, ele faz a seguinte analogia. Existem estudos bem definidos na literatura que mostram que o cérebro de uma boa parte das crianças com autismo, pelo menos desse autismo mais clássico, desse autismo genético que a gente conhece, eles têm um processo inflamatório. Esse processo inflamatório não é exatamente do neurônio, é também, mas não é exatamente do neurônio. Esses estudos eles mostram que um grupo de células que cercam o neurônio, que nós chamamos de astrócitos, os astrócitos, astro, porque eles parecem estrela, citos de célula, então os astrócitos são células em forma de estrela, são células enormes do sistema nervoso central e são as células mais frequentes do cérebro. Então tem muito mais astrócito do que neurônio. Se você imaginar que essa minha caneta aqui é um neurônio, os astrócitos eles ficam todos rodeando aqui, assim, o neurônio, e, primeiro, eles dão suporte ao neurônio, para que o neurônio não fique solto, para que ele não se jogue lá. Segundo, eles ajudam na troca de substâncias entre o sangue e o neurônio. E terceiro, eles também são responsáveis pela limpeza do neurônio. Eles tiram muitas substâncias tóxicas dos neurônios. Então o que esses estudos mostram? Que esses astrócitos, numa boa parte dessas crianças autistas, eles são inflamados. E quando eles são inflamados, eles diminuem as ramificações dendríticas dos neurônios e isso prejudica o funcionamento neuronal. Então, isso é uma teoria muito forte hoje em dia, que talvez o maior problema do cérebro do autista não esteja especificamente no neurônio, como a gente vem estudando há muitos anos, mas esteja nesse grupo de células que são os astrócitos. Então, nesse sentido, que esse estudo ele pega esse gancho para dizer, olha, o cérebro de pessoas autistas já tem um processo inflamatório nato. Então, talvez sejam pessoas mais sensíveis a reações inflamatórias sistêmicas, que é o que é provocado pelo Covid-19. Então, o gancho, na verdade, é esse. Eu vou ser bem honesto. Eu acho que há uma distância gigantesca para a tomada dessa conclusão. Gigantesca. Parece uma boa ideia, à primeira vista, sim, mas eu acho que isso requer um estudo enorme para que se consiga comprovar essa hipótese. Certo. Doutor, tem uma pergunta aqui que ela já foi mais ou menos já respondida. A mãe disse o seguinte: tem um filho de 4 anos com paralisia cerebral por complicações no parto. Ele é gêmeo. O irmão tem desenvolvimento típico. O médico falou agora que além de paralisia cerebral, ele é autista. Isso é possível?
Essa pergunta tem várias questões envolvidas, né? Eu acho que talvez primeiro, Linda, fosse importante a gente falar, entender melhor o que é a paralisia cerebral, porque as Sim, pessoas, o leigo, confunde muito a paralisia cerebral com a deficiência mental. E como eu disse, são sim. coisas que não tem nada uma coisa a ver com a E a outra, gente né? provou isso aqui na semana passada, que a gente convidou a Clarinha Mar para estar fazendo uma Eu live aqui assisti, com a gente, e ela deu o maior show aqui. eu assisti. Ela é uma linda, né? Na verdade, gostoso de ouvir Pois ela, né? é, foi ótimo, né? Bom, a história da paralisia cerebral ela é muito antiga. Ela foi descrita em 1843 por um ortopedista inglês, um sujeito chamado William John Little. Esse William John Little, eu li a biografia dele, que é um cara muito curioso. Ele era um ortopedista, mas ele tinha um problema nos pés. Não se sabe exatamente, porque isso foi em 1843, né? Não se sabe exatamente se esse problema no pé que ele tinha, se foi decorrente de poliomielite ou se ele tinha uma lesão, um pé torto congênito ou se ele tinha uma paralisia cerebral. O fato é que, curiosamente, é esse cara que descreve a paralisia cerebral. Então, naquela época, já em meados do século XIX, quando John Little descreveu a paralisia cerebral, ele já fez uma seguinte afirmação. Naquela época não se entendia que isso era uma lesão cerebral, lógico, mas ele fez a seguinte afirmação: mulheres que têm parto mais prolongado, isso é fator de risco para paralisia cerebral. E hoje isso é mais ou menos óbvio, né? Então você tem o parto prolongado, asfixia cerebral e paralisia cerebral. Mas o fato é que, por definição, paralisia cerebral é uma encefalopatia crônica não evolutiva. Ou seja, crônica porque ela não tem cura, ela vai te acompanhar a vida inteira. Não evolutiva porque ela não piora, ela tem um caráter estável. Então, é uma encefalopatia crônica não evolutiva, caracterizada por uma lesão cerebral no período inicial da vida. Essa definição, pessoal, no período inicial da vida, ela é um pouco discutível, porque alguém pergunta assim, mas quando é o período inicial da vida? A grosso modo, nós neurologistas acreditamos alguma coisa até o segundo, terceiro ano de vida. Depois disso, nós não usamos mais o termo paralisia cerebral. A gente começa a falar em sequela. Então, por exemplo, eu tenho 46 anos. Se eu for atropelado hoje e ficar com uma lesão cerebral espástica numa cama, eu não terei paralisia cerebral. Eu terei uma sequela neurológica. Agora, Sim. qual que é a relação entre paralisia cerebral e autismo? Por que há essa relação? A área motora do cérebro está localizada no lobo frontal. Então, para você ter uma paralisia cerebral, você tem que ter uma lesão do sistema motor do cérebro, que está no lobo frontal. O grande problema é que no lobo frontal também está a maior parte dos circuitos responsáveis pela coordenação do seu comportamento. Então, veja, se você tem uma lesão no lobo frontal que num polo motor provocou paralisia cerebral, não é improvável que esta mesma lesão, num outro polo, provoque uma doença do comportamento, que aí pode se manifestar, por exemplo, como transtorno do espectro autista. Então, a pergunta da mãe dessa criança, dessa senhora, é sim, é muito provável, é muito possível e é provável que essa criança tenha as duas condições. Outra coisa foi que ela falou que esse neném é gemelar, né? E a gente sabe que parto gemelar, baixo peso ao nascimento e prematuridade são 3 fatores de risco. Não está muito certo ainda isso, mas muito provavelmente são 3 fatores de risco para o desenvolvimento de transtorno do espectro autista. Então esse neném ele teria 2 fatores de risco. Ele foi gemelar e ele teve uma lesão cerebral porque ele tem paralisia cerebral. Então a chance de autismo aí é muito alta. Então, a pessoa que tem paralisia cerebral, ela pode sim também ter autismo. A pessoa que tem síndrome de Down também pode ter autismo, né? E a gente pode relacionar aí também síndrome de Down com paralisia? Tem casos? Eu já vi, não é muito comum, mas eu já vi paralisia cerebral com síndrome de Down, porque o feto com síndrome de Down, o feto, ele é mais flácido, e o feto ele tem uma participação importante na hora do parto, né? O feto não é passivo na hora do parto, ele tem que trabalhar também para nascer. Então tem o trabalho da mãe e tem o trabalho do feto. Como o feto com síndrome de Down ele é mais hipotônico, mais flácido, costuma-se ter trabalhos de parto um pouco mais prolongados em caso de síndrome de Down, o que aumenta o risco de paralisia cerebral. Então, isso é verdade. E agora, síndrome de Down com autismo, isso é muito frequente. Nós temos um estudo nós temos um estudo agora com mais de 300 crianças com síndrome de Down e até o último levantamento isso estava em quase 26% de comorbidade. Quer dizer, é uma coisa
enorme, né? É quase 1/3 das pessoas com síndrome de Down podem estar dentro do transtorno do espectro autista. É claro que uma pessoa que não entenda muito disso vai perguntar assim, mas Paulo, isso é importante? Puxa, síndrome de Down é uma condição tão difícil, é importante? Não é importante, é fundamental, porque a intervenção para essas duas condições, ela é diametralmente diferente. Então, se você tiver uma criança com síndrome de Down e autismo, você não percebeu o autismo e não fizer intervenção, você está condenando essa criança a uma qualidade de vida muito ruim, para uma condição que tem tratamento, que tem intervenção. Então, é absolutamente fundamental. Vou dar uma dica, pessoal. Tomem muito cuidado quando você leva o seu filho com síndrome de Down a um médico, você começa a fazer pergunta e a resposta é sempre a mesma. Não, isso é porque é síndrome de Down. Aí você pergunta, mas e tal coisa, doutor? Ah, não, isso é porque é síndrome de Down. Não, mas e tal coisa? Tudo é síndrome de Down? Não. A criança com síndrome de Down não tem alienação do comportamento. A criança com síndrome de Down tem um padrão de desenvolvimento da fala típico para síndrome de Down. Então, se você está olhando o seu nenê com síndrome de Down e você está percebendo que ele é totalmente diferente das outras crianças com síndrome de Down, não dá para você ficar apostando as suas fichas nisso. Tens que investigar, tens que entender se há alguma outra condição que precise ser tratada também. Então a gente fez aqui uma miscelânea aqui entre deficiências, né? Autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down, que a gente está aí chamando também de trissomia do 21, que é o T21. Né? Essa campanha aí da gente está aí falando do T21, né? Que é a síndrome de Down. E com relação a doenças mentais, né? Nós temos as deficiências e nós temos as doenças, né? Até uma mãe aqui que ela perguntou o seguinte: a criança com transtorno do espectro autista, ela pode evoluir com esquizofrenia? Essa é uma pergunta muito boa. Isso é uma pergunta muito boa porque isso aí é neurociência pura, assim, é muito interessante. Essa confusão entre esquizofrenia e transtorno espectro autista é uma confusão muito antiga. Ela começou com um sujeito chamado Paul Eugen Bleuler. Foi o cara que descreveu os casos iniciais de esquizofrenia. E como ele estudava muito esquizofrenia, ele também tinha pacientes autistas. Só que isso foi na metade do século XIX, tá? Esse Paul Eugen Bleuler, ele era um psiquiatra, um sujeito muito famoso, o nome dele está na história da medicina. Ele nasceu numa cidadezinha muito pequena chamada Zulikon, que fica perto de Zurique, na Suíça. E esse cara, ele achava que o autismo era um sintoma da esquizofrenia. Ele não achava que o autismo era uma condição isolada, ele achava que era um sintoma da esquizofrenia. E olha onde que começa a confusão, pessoal. Ele entendia que o autismo, a criança nascia típica, e conforme ela ia crescendo, ela ia se distanciando da realidade e ia ficando autista. Na esquizofrenia, qual é um dos principais sinais e sintomas da esquizofrenia? Esse distanciamento da realidade. Então, quando o esquizofrênico começa a ter alucinações, quando o esquizofrênico começa a ter delírios, o que ele está fazendo? Ele está se afastando da realidade. E foi nesse ponto que Eugen Bleuler pegou para dizer assim, olha, autismo não existe como uma condição isolada, como uma entidade, é parte da esquizofrenia. Bom, isso inesperadamente foi assim até 1980. Em 1980, quando é lançado o DSM-3, aí se tinha bem claro já que esquizofrenia era uma coisa e autismo era outra coisa. E se você pensar da década de 80 até 2005, mais ou menos, isso foi totalmente claro. Autismo é uma coisa, esquizofrenia é outra. Até que nós passamos a entender mas passamos a entender que existe uma relação entre essas duas condições. E essa relação, ela é dada pela chamada poda neuronal. Aí eu vou ter que explicar o que é a poda neuronal, porque senão fica sem sentido, né? O que é a poda neuronal? Quando nasce um bebê, o cérebro desse bebê, ele tem uma quantidade enorme de neurônios. Talvez 5 a 10 vezes mais neurônios do que aquele cérebro precise. Para que ele faz isso? Por que o cérebro nasce com muito neurônio? Para aumentar o potencial de desenvolvimento. Agora, conforme esse bebê vai crescendo, e ele chega lá com 10, 12, 14 meses, o cérebro começa a definir quais neurônios são bons, quais sinapses são boas, e essas ele vai reforçar. E ele começa a perceber que tem alguns neurônios que não estão sendo utilizados, que eles não são bons. E ele começa a matar. Isso se chama morte neuronal programada ou apoptose.
Isso é a chamada poda neuronal. Então, quando chega lá com 12, 14 meses de idade, o cérebro, isso acontece com todo mundo, o cérebro começa a matar muito neurônios, neurônios que não são bons. Durante muitos anos, a gente achou que no autismo a poda neuronal era excessiva. Ou seja, o cérebro matava muito neurônio e a criança entrava no transtorno de espectro autista. Hoje a gente entende que é o contrário. O cérebro do bebê autista, ele tem uma poda neuronal fraca. Então, ele não mata todos os neurônios ruins que deveriam matar, sobra uma quantidade grande de neurônios e isso provoca uma desorganização, provavelmente elétrica, do cérebro e a criança entra no transtorno de espectro autista. E o que isso tem a ver com esquizofrenia? Que essa que eu falei para vocês é a primeira poda neuronal. Poda neuronal acontece todo dia, mas essa é uma enorme poda neuronal. Agora, depois da juventude, depois da adolescência, no começo da juventude, acontece a segunda grande poda neuronal. E essa segunda grande poda neuronal, quando ela falha, muito frequentemente as pessoas começam a expressar quadro esquizofrênico. Então, em uma boa parte das pessoas, o autismo é decorrente da falha da primeira poda e a esquizofrenia ela é decorrente da falha da segunda poda. É por isso que existem muitos relatos na literatura de crianças que foram diagnosticadas com autismo de bebê, de criança pequena, e quando chegam depois na adolescência, começam a expressar sintomas psicóticos. Por quê? Porque estão abrindo um quadro de esquizofrenia. Você teve uma falha da primeira poda e agora você está tendo uma falha da segunda poda. Então, Eugen Bleuler nasceu em 1857, né? Ele tinha outro pensamento, né? Mas naquela época, quando ele relacionou as duas coisas tinham mesmo uma relação, só que ele não sabia do que ele estava falando, né? A relação que havia entre autismo e esquizofrenia não era aquela que Bleuler falava, era uma outra relação que a neurociência deu conta de descobrir lá ao redor de 2005, 2008, mais ou menos. Já que a gente está falando aqui dessa mistura aí de deficiência com doença, né? Tem uma pergunta aqui, doutor Paulo. Criança com síndrome de Down pode ter autismo? Já respondemos. Outra coisa, tem um tio com síndrome de Down e ele tem 32 anos e o médico disse que ele tem Alzheimer. Isso pode acontecer? Ele tem 32 anos. Síndrome de Down com Alzheimer, né? Pode é extremamente frequente, muito frequente. Com 32 anos, Paulo? Mas aí que é o negócio, esse é o Alzheimer de início precoce, é um falso Alzheimer. Mas eu vou ensinar porque isso acontece, porque é muito interessante. A trissomia do 21, como o nome está dizendo, você tem um problema no cromossomo 21. No cromossomo 21 existe um gene que produz uma proteína que nós chamamos proteína precursora amiloide. É APP, proteína precursora amiloide. Então, vamos lá, no cromossomo 21 existe um gene que produz uma proteína que se chama proteína precursora amiloide. Em pessoas com síndrome de Down, esse gene ele é super expresso e ele começa a produzir muita proteína precursora amiloide. Essa proteína precursora amiloide, ela vai se depositando no cérebro e vai formando algumas placas que a gente chama de placa beta-amiloide. É essa placa beta-amiloide que provoca o Alzheimer na síndrome de Down. A característica dessa síndrome de Alzheimer é ela ser precoce. Então, normalmente ela começa com 30 anos de idade e quando essa pessoa chega com 40 ou 50 anos, ela já está bastante demenciada. Isso é a característica específica dessa doença, porque a síndrome de Alzheimer verdadeira, ela é chamada demência senil, né? Então ela começa depois, 60, 65, 70 anos de idade, mas aí o mecanismo é outro. Então, e tem um estudo muito interessante, aliás, isso é bem conhecido já na neurociência, quando essas pessoas morrem, você vai estudar o cérebro delas, aí você fatia isso e coloca no microscópio, essa proteína beta-amiloide que está depositando no cérebro, essas placas amiloides, elas são uma mistura, na verdade, dessa proteína com tecido cerebral degenerado. Então, essa proteína ela provoca um processo inflamatório no cérebro e neurônios começam a se degenerar, astrócitos começam a se degenerar. É aí que a pessoa começa a apresentar o quadro demencial. Então, respondendo objetivamente a pergunta dela, é extremamente frequente quadro demencial precoce, 30, 40 anos, em pessoas com síndrome de Down. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, que é o seguinte. Quais são as características iniciais de crianças com autismo, com síndrome de Down, com T21, que indicam que ela tem deficiência intelectual? Essa pergunta é uma pergunta super, super complexa. Assim, eu estava esses dias conversando com
faz um tempo, conversando com o Carlos Gadia, e eu estava ouvindo ele falar sobre esse assunto, e a gente estava debatendo isso, porque existem alguns sinais, pessoal, que são sinais clínicos que podem indicar a deficiência intelectual nessas condições todas, paralisia cerebral, autismo, na T21 e tal. Só que o grande problema é que você precisa ter um olho muito calibrado para conseguir perceber isso, ou seja, você tem que ter visto muitas crianças com síndrome de Down, muitas crianças autistas, muitas crianças com paralisia cerebral, porque senão você começa a atribuir tudo à condição primária. Mas vamos lá, um fator, por exemplo, desenvolvimento da fala. Sabidamente, pessoas de inteligência normal têm um desenvolvimento melhor da fala. Então, se você for autista e tiver desenvolvimento normal da fala, normal, o que eu digo normal dentro do autismo, né? Claro que não é normal. Mas você tiver um desenvolvimento mais rápido da fala, a chance de você ter deficiência mental diminui muito. Se você tiver síndrome de Down e você tiver um desenvolvimento melhor da fala, a chance de você ter transtorno de desenvolvimento intelectual grave diminui muito. Um outro aspecto também é a chamada taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado, vamos falar de autismo. Taxa de aprendizado é a quantidade de habilidades que uma pessoa consegue aprender em determinado tempo. Então, quanto mais inteligente você é, independente da doença de base que você tenha, quanto mais inteligente você é, maior a sua taxa de aprendizado, mais rápido você aprende. Quem está acostumado a lidar com crianças com autismo, percebe claramente isso. Você pega 2 nenês com autismo, do sexo masculino, são iguaizinhos, o diagnóstico foi no mesmo momento, um tem uma taxa de aprendizado alta, o outro tem uma taxa de aprendizado baixa. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência normal aprende mais rápido. Um outro ponto que eu acho importante também, e isso aí precisa ser ensinado para os pais, porque os pais eles não têm essa percepção. Quando a gente fala que a inteligência está relacionada à fala, pessoal, não é propriamente a sua capacidade de falar, é a sua capacidade de entender o que o outro fala. Ou seja, não é a fala de expressão, é a fala de percepção, tá certo? E olhe como isso é fácil. Você pega uma criança com síndrome de Down, por exemplo, um garoto de 13 anos de idade, ele fala tudo. Ele fala tudo. Só que ele entende pouco do que você fala. Então, a inteligência, ela está relacionada à nossa capacidade de compreensão da fala humana, e não exatamente à nossa capacidade de produzir a fala. Acho que talvez esses sejam os 2 principais fatores, e sempre lembrando que, tão breve quanto possível, essas pessoas devem ser encaminhadas para uma neuropsicóloga para fazer testagem psicométrica, tá certo? Hoje em dia eu ouço muitos profissionais falando que a testagem psicométrica para coeficiente de inteligência, né, ela está fora de moda, ela é demodê, absolutamente. É muito importante você saber o coeficiente de inteligência dessas pessoas. Uma coisa interessante, Tatiana, é que existem pessoas com síndrome de Down sem deficiência mental. Na literatura você não vê isso, mas eu tenho 2 pacientes, claro, eu tenho muitos pacientes com síndrome de Down, só tenho 2, mas são 2 pacientes que não têm deficiência intelectual, e não têm nenhuma deficiência intelectual, eles são crianças de inteligência normal, eles vão para a escola e aprendem exatamente como as outras crianças, eles têm inteligência entre 80 e 90 pontos, que é uma inteligência absolutamente suficiente para você estudar, para você trabalhar, para você casar, para você namorar. Então, eles estão na síndrome de Down, mas eles são pessoas de inteligência normal. E a própria confecção do programa educacional individualizado, ela depende do teu coeficiente de inteligência, para que você consiga ajustar uma parte pedagógica adequada àquele aluno, você precisa saber o coeficiente de inteligência. Então, eu uso demais, eu peço demais testagem psicométrica formal para coeficiente de inteligência para as minhas crianças. Próxima pergunta que doutor, pode falar sobre o que é o espectro expandido do autismo? Espectro expandido também é chamado fenótipo ampliado. O termo o mais correto é fenótipo ampliado. É assim, ó. Vou fazer uma explicação assim para a gente poder entender. Vamos supor que aqui, nesse polo aqui, você tem uma pessoa que seja totalmente típica. Ela é totalmente típica, ela não tem nenhuma característica neuropsiquiátrica. No outro polo aqui, nessa minha mão aqui, você tem uma pessoa que é, por exemplo, totalmente autista. Ela tem todas as características do TEA. Então aqui está a pessoa que não tem nenhuma, e aqui está a pessoa que tem todas as características do TEA.
A gente tem que entender, pessoal, que entre essa aqui, ó, que não tem nada, e essa aqui que tem um monte, existe uma miríade de possibilidades aqui de pessoas diferentes. Então você vai ter gente que, aqueles que estão mais perto desse aqui, eles são mais típicos. Aqueles que vão ficando mais perto desse aqui, eles são mais neurodivergentes, eles são mais atípicos. Então, vocês entendem que aqui no meio existe uma régua imaginária em que a gente que inventou isso aí, né? Então existe aqui uma régua imaginária que a gente diz assim, ó, se você tiver daqui para cá, você não é autista. Se você tiver daqui para cá, você é autista. Só que o problema é quem vai colocar a régua, tá certo? Eu vou contar hoje de manhã. Hoje de manhã atendi uma criança, menino de 4 anos de idade, um menino lindo, inteligência normal, moleque um foguete assim. Eu era o quarto médico que estava vendo essa criança. Um achou que a criança era normal, tinha nada típica. 2 acharam que a criança tinha TDAH e eu achei que a criança é um autismo nível 1. Então você veja assim, a minha régua é diferente da régua deles. Talvez eu esteja errado, mas a minha régua, ela diz que ele está daqui para cá, que ele é autista. A regra desses outros médicos acha que ele está daqui para cá. Ele tem uma condição mais branda, ele é um TDAH. E teve um outro colega que achou que ele não tem nada, que ele está colado aqui, que ele está dentro da variação da normalidade. Então, pessoal, quando a gente fala de espectro expandido ou fenótipo ampliado, é assim, seria uma pessoa que está bem no meio da régua ali, ela está em cima aqui, ela não cumpre todos os critérios diagnósticos para ser considerada autista, mas ela tem muitos critérios. Sabe quando que você vê isso no dia a dia? Entra lá na sala a mãe, o pai e o nenê de 2 anos de idade, 3 anos de idade. E o nenê é um autista grave, nível 2, nível 3 ali, tá certo? Aí eu começo a perguntar para a mãe, eu falo, senhora, o nenê tem tal coisa? A mãe fala, tem. Mas meu marido também tem um pouco. Eu falo, mas e essa outra coisa que o nenê tem? Da mãe fala, tem. Mas sabe que meu marido também tem um pouco? Quando acaba a consulta, o que a mãe conclui? Que o marido dela é autista. Então, o nenê é um autista nível 2, 3, e o pai é um autista nível 1. Quer dizer, só que até aquele momento ela achou que o cara não tinha nada, porque não chamava tanta atenção. Ele passava como o cara chatão, como o cara que é um pouco estranho, aquele cara que não é muito social, mas ele estava sendo encarado como uma pessoa típica. Então, esta pessoa se criou esse termo, espectro ampliado, fenótipo expandido. Então, você não precisa dar o diagnóstico de autismo para ela se ela não tiver queixas. Tá certo? Se isso não trouxer nenhum mal para ela, você não precisa dar o diagnóstico de autismo, mas ela está dentro do fenótipo ampliado. A questão, pessoal, que eu sempre bato é sobre a utilidade do diagnóstico. Então veja, se eu estou olhando para um homem ali, o cara estudou, fez faculdade, casou, fez filho, trabalha, sustenta a família e tal, você pergunta para a mãe, a esposa dele gosta dele, a vida dele está excelente, para que é que você vai dar diagnóstico de autismo? Isso é para nada. Ou seja, essa condição que ele tem não tem impacto sobre a vida dele. Então, se não tem impacto sobre a vida dele, ele não tem doença. Então, ele está no espectro expandido, mas ele não é autista. Entendi. Ótimo. Tem uma senhora aqui que está perguntando o seguinte. Ela trata de uma criança com T21 que tem 10 anos. E houve uma avaliação com a neuropsicóloga e a neuropsicóloga acha que essa menina com síndrome de Down, ela também tem autismo, TDAH e TOD. Ela pode ter tudo isso? Pode e não é raro. Vou dar uma explicação. Os meus colegas da psiquiatria entendem disso melhor do que eu. Mas quando a gente fala das condições neuropsiquiátricas, muito raramente a gente tem uma doença órfã. Doença órfã é quando só tem ela. Então você fala assim, não, essa pessoa aqui é só autista, essa pessoa aqui só tem transtorno opositor desafiante, isso é muito raro. O que a gente tem entendido hoje é que existe um meio de cultura genético aqui embaixo que aumenta a tendência de você ter muitas desordens neuropsiquiátricas. Então, o que é o comum? O comum é assim, ó, a pessoa tem o transtorno do espectro autista, na sua forma genética clássica, mas ela também tem alguns sintomas de TDAH, ela tem transtorno opositor desafiante, ela tem transtorno de ansiedade, ela pode evoluir com transtorno de conduta. Então, isso aí é totalmente normal. Isso se vê no dia a dia do consultório. Tem um estudo muito bonito. Esse estudo ele é free na internet, dá para baixar lá no Google e ler ele inteiro. Ele é de janeiro de 2019, foi publicado no JAMA Psychiatry, que ele mostra exatamente isso. Ele pegou 658 crianças e adolescentes autistas. E aí
eles já tinham diagnóstico de autismo, 658 crianças. E aí eles foram estudar nesse grupo de 658 crianças o que mais eles tinham além do autismo. Eles descobriram que 81% das pessoas com autismo também cumpre critério para TDAH. 42% também cumpre critério para transtorno opositor desafiante. 41% também cumpre critério para transtorno de ansiedade. Não sei se 12 ou 22% também cumpre critério para transtorno de conduta. Ou seja, pouquíssimas pessoas têm só o autismo. Então, isso que essa senhora perguntou é totalmente possível e, aliás, é o dia a dia nosso. A gente vê isso com muita frequência. Nossa, e é difícil para diagnosticar, né, Paulo? É o negócio da calibração do olho, né, Tatiana? Você tem que ter o olho muito calibrado, porque quando você vai diagnosticar, por exemplo, só o autismo, se você souber só o que é o típico, já é suficiente. Porque daí você olha para aquela criança e fala, não, a minha comparação é com o típico, então tudo bem, ele é autista, é fácil. Agora, quando você já é autista e você quer achar mais alguma coisa ali, a sua comparação não é mais com o típico, a sua comparação é com todos os autistas que você viu na vida. E qual é o problema? Não tem um autista igual ao outro, assim como não tem uma pessoa igual a outra. Então, você precisa ter visto uma quantidade muito grande de pessoas com aquela condição para conseguir pinçar outros diagnósticos dentro do transtorno do espectro autista. É um trabalho bastante difícil. E quanto mais nova é a criança, mais difícil isso vai ficando ainda. Tem uma outra pergunta aqui. O que seria a teoria da coerência central? Teoria da coerência central, ou teoria da fraca coerência, ela foi desenvolvida por uma psicóloga do desenvolvimento londrina, inglesa, chamada professora Uta Frith. A teoria da coerência central, eu vou dar um exemplo, porque o exemplo fica mais fácil, né? A teoria da coerência central é assim, pessoal, é quando você olha uma situação, pode ser qualquer situação, você pode estar olhando, você pode estar ouvindo, não importa a topografia, mas é quando você analisa uma situação e o seu cérebro, ele é capaz de perceber naquela situação, primeiro, o que é importante e o que não é importante. Segundo, ele é capaz de juntar todos os dados daquela situação e tomar uma conclusão. Vou dar um exemplo que eu acho que fica super fácil. Vamos supor que você entra num salão, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, certo? Você entra num salão, tem um monte de criança de 3, 4 anos correndo, gritando, tem uma mesa de doce enorme lá na frente, tem um bolo com o número 4 em cima, tem um monte de bexiga e um monte de mãe sentada conversando. O que é isso que você está vendo lá? Festa de aniversário, tá certo? Só pode ser um monte de criança fervendo, bolo de aniversário, docinho de aniversário, um monte de mãe comendo salgadinho. Isso só pode ser uma festa de aniversário. Mas como que o meu cérebro sabe disso? Porque eu tenho coerência central forte. Então, quando eu entro nesse salão, o meu cérebro começa a captar todas essas informações, ele junta tudo isso, organiza tudo isso e me diz que aquilo é uma festa de aniversário. Ao mesmo tempo que o meu cérebro ele começa a negligenciar coisas que não são importantes. Por exemplo, se eu entrar nesse lugar aí, que eu estou falando, nessa festa de aniversário, e eu resolver ficar olhando para o sapato das pessoas, eu não estou tendo coerência central, tá certo? Eu começo a olhar só para o sapato das pessoas. Eu vou ser incapaz de perceber que aquilo é uma festa de aniversário. Isso tem um nome, a gente chama de controle restrito de estímulos. Na análise do comportamento, isso é chamado de controle restrito de estímulos. É quando você está sob o controle de alguns estímulos que eles não são relevantes, eles não são importantes para aquilo. Vou dar outro exemplo. Você entra numa festa, você entra numa igreja, você foi lá para rezar, tá certo? Você não sabia nada, você foi lá para rezar. Mas quando você entra na igreja, tem lá uma mulher vestida de branco lá na frente, um cara de terno do lado, um padre e um monte de gente bem vestida aqui atrás. O que teu cérebro vai perceber? Que é um casamento, porque você tem coerência central. Pessoas com transtorno do espectro autista, a gente tem fraca coerência central. Então, ela olha para uma situação e ela se encanta, por exemplo, por um pedacinho daquela situação. Só que como ela se encanta, ela fica sob controle daquele estímulo restrito, ela não consegue entender a situação inteira. Quer um exemplo? Brincadeira de esconde-esconde. Brincadeira de esconde-esconde, que pode parecer uma coisa simples, é super complexo.
Porque as famílias, quando você pergunta assim, olha, seu filho sabe brincar de esconde-esconde? Fala assim, sabe. Mas o que a família acha que é brincar de esconde-esconde? A família acha que é, por exemplo, a criança está escondida lá atrás assim, e aí quando a mãe aparece perto, a criança pula e dá uma risada. Ou seja, ela não entendeu nada como que brinca de esconde-esconde. Porque a brincadeira do esconde-esconde, você tem que ficar escondido e para você ganhar, você tem que bater o pique. Essa é a brincadeira do esconde-esconde. Mas para uma criança entender essa brincadeira, ela tem que ter muita coerência central. Ela tem que entender toda a dinâmica da brincadeira. Por isso que quando você pega um autista nível 2, a mãe fala, olha lá, ó, tá brincando de esconde-esconde com os amigos. Não tá. As outras crianças estão brincando de esconde-esconde. O autista está correndo no meio. Ele pode estar se divertindo, ele pode estar alegre, ele pode estar pegando nas outras crianças, mas ele não está brincando de esconde-esconde. Porque como ele não tem coerência central, ele teve dificuldade de compreender todo aquele conteúdo, aquele conjunto de informações. Beleza, Paulo. Tem muitas perguntas iguais aqui, pessoal. Depois vai ficar gravado aqui, tá? Eu não estou fazendo porque está repetido do início, mas tem uma aqui agora, é o seguinte. Sobre a testagem psicométrica. Ela pode ser feita a partir de que idade? Ela pode ser feita em crianças pequenas, já a partir de 3, 4 anos de idade, inclusive se a criança não falar. Existe testagem psicométrica para crianças não verbais. Bom, aí tem que falar com uma psicóloga, uma neuropsicóloga, mas tem um teste, por exemplo, que chama Som R, que ele é para criança pequena, 4 anos de idade, não verbal. O fato, pessoal, é que os testes ficam poderosos mesmo depois de 6 anos e meio, 7. Então, mas isso é uma conduta muito pessoal. Eu espero a criança passar de 6 anos e meio, 7, para daí fazer uma testagem psicométrica formal. Porque não é que não possa fazer antes, pode, mas aí o teste fica muito poderoso. Aí as neuropsicólogas podem usar, por exemplo, a escala Wechsler para inteligência em crianças, que é um teste super rico, que traz um monte de informação, não só o coeficiente de inteligência, mas traz um monte de informação. E vamos ser bem honesto, o que é que você faz com um teste neuropsicológico, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade? Você não tem o que fazer com esse teste. Nem que você descubra que ele tem um atraso de desenvolvimento intelectual, você não tem o que fazer. Você vai estar ensinando coisas para ele que são coisas muito padronizadas. Você vai estar ensinando fala, você vai estar ensinando habilidades sociais. Então, não chega a ser um teste verdadeiramente importante numa criança pequena. Agora, numa criança mais velha, não. Numa criança de 7 anos de idade, por exemplo, você não pode ter dúvida sobre a deficiência intelectual, porque, primeiro, para você mandar laudo para a escola, o teu laudo tem que estar ancorado em algum dado, tá certo? Deficiência mental não pode ser uma opinião de um médico, assim, então ele tem que estar ancorado em alguma coisa. Quando chegar lá na escola e o corpo pedagógico vai elaborar, por exemplo, o programa individual de educação, ela tem que ter uma noção do quanto aquela criança tem de capacidade intelectual acadêmica, senão fica um tiro no escuro, fica por tentativa e erro isso aí, né? Então, a minha conduta é essa. Eu espero a criança passar de 6 anos e meio, 7 anos, e aí eu encaminho para a neuropsicóloga. Uma outra questão, gente, é quem é essa neuropsicóloga, né? Porque às vezes as pessoas têm a falsa impressão que esses testes aí é só assim, você compra, vai lá na casa do psicólogo, compra o teste, aí dá uma lida lá no manual e pau, né? E aí você faz. Só que não, né? Isso é um troço super complexo, porque a coisa mais fácil é aplicar o teste. O problema do teste psicométrico é a interpretação do teste. Para você interpretar uma testagem psicométrica, você tem que ter muita experiência, você tem que ter cancha disso aí. Então, isso você percebe claramente. Às vezes você pega 2 avaliações psicométricas de 2 profissionais diferentes e elas são muito diferentes. O nível intelectual é muito diferente, né? Então tem que ter cuidado. Eu aqui em Curitiba, eu tenho algumas neuropsicólogas que são muito boas, que eu costumo encaminhar sempre para elas, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser um resultado muito confiável. Acho que em toda profissão, né, Paulo? Toda profissão. Em toda. Tem que ser muito confiável aquilo que você está pedindo. Mas a questão da inteligência é um problema particular, Tatiana, porque ela cria uma marca na pessoa. Quando você tem um laudo lá dizendo que você tem deficiência mental, veja, deficiência mental ela não é imutável, mas ela muda muito pouco. Tá certo? Você pode subir 2, 3 pontos, abaixar um pouco, subir 5, mas assim, você não vai, por exemplo, você tem 60 pontos, você não vai passar para 90.
tá certo? Então ela cria um selo ali em você, e é o que eu sempre falo, nada vai apagar isso aí. Então você tem que ter muita certeza na hora que você está encaminhando o paciente, e ter muita certeza para quem que você está encaminhando também. Olha, eu tomo dois cuidados. Eu sou muito preocupada com meu filho é autista, então, primeira coisa, eu tenho que saber se o profissional é estudioso. Profissional que para de estudar é profissional que para de aprender. Então, ele não acompanha o que está acontecendo. É estudioso? É. Se produz pesquisa, melhor ainda. Agora, o principal, ele tem que seguir evidência científica. Se ele faz alguma coisa, se ele fala para o paciente fazer alguma coisa que não tem a ver com evidência científica, para mim, aquele profissional já está fora. Não serve. Não Não serve. serve. Eu tenho uma coisa que eu falo, às vezes meus colegas me interpretam mal, mas eu vou morrer falando isso. Meu filho Quando não você é vai ao cobaia. médico, quando você vai ao médico, menina, você não quer saber a opinião dele, porque a nossa opinião pessoal, individual, ela é irrelevante, não faz diferença. Quando você vai ao médico, o que você está comprando? Você está comprando conhecimento científico. Então, ele só é o médico porque ele estudou aquele assunto. Então, você vai lá e você compra. Você pergunta assim, ó, meu filho tem autismo, o que a ciência diz a respeito disso? O que eu tenho que fazer a respeito disso? Então, o bom médico, aliás, qualquer profissional, não é só médico não, advogado também, ele tem que ser porta-voz da ciência. Tá certo? Ele é só um porta-voz da ciência. Eu sempre digo, ó, você quer ver uma discussão entre eu e um colega acabar? É quando o meu colega diz assim, na minha opinião, acabou a discussão para mim. Porque ninguém quer saber a sua opinião. As pessoas querem saber o que a ciência diz. Porque se aquilo não está publicado, se aquilo não está na ciência, aquilo não existe. Aquilo é só a sua opinião. E a sua opinião não tem valor absolutamente nenhum. É irrelevante. E nós sabemos também, né, Paulo, que várias pessoas, naquele afã de querer a cura, de querer melhorar o filho, né, acaba que faz coisas que ela acha que está dando resultado, mas na verdade não está. Eu vou dividir isso aí, Tatiana, em dois grupos de pessoas. Porque um grupo eu trato com carinho e outro grupo eu trato no chute. Existe aquela mãe que ela percebe que o tratamento do autismo, o tratamento de verdade, quando você vai fazer intervenção de verdade para o autismo, é muito difícil. É difícil, é caro, é sofrido para a família, tal. Então eu costumo dar um exemplo assim. Quando você fala para a família assim, olha, teu filho é autista, bom, o negócio já fica ruim pro lado dela, tá certo? Ela já começa a falar, olha, eu vou ter problema, isso aqui vai me dar trabalho. Aí quando você começa a falar do tratamento, aí surge um Everest na frente dela, assim, porque ela percebe que aquilo lá vai depender totalmente dela para ajudar aquela criança, a quantidade de recurso envolvido nisso é muito grande e tal. Então, quando essa mãe ela resolve migrar para uma terapia alternativa, ela está totalmente errada, mas eu sou capaz de entender esse comportamento. O que eu não aceito é trambiqueiro. O que eu não aceito é trambiqueiro. O que é o trambiqueiro? É aquela pessoa que ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado e ela vende aquele negócio. Tá certo? E isto aqui é criminoso. Charlatanismo porque tá no Código Penal, doutor. Pois é, menina, esse é o pior tipo de gente, porque é um tipo de gente que ganha dinheiro com o sofrimento das pessoas. Eu não tenho nada contra ganhar dinheiro com autismo. Se você está vendendo um produto de boa qualidade, fantástico. A pessoa foi lá comprar isso. O problema é quando você quer vender coisas do tipo barra de Axis. Tá certo? Não é para fazer barra de Axis. Ou você quer vender uma dieta que você inventou lá, não é para fazer dieta para autismo. Então, esse tipo de gente é muito problemática, porque não é só ganhar dinheiro, ela estraga a vida da criança. Ela tira dessa criança a oportunidade de ter uma vida muito boa no futuro, tira dessa família a oportunidade de ter uma boa qualidade de vida no futuro. Então, esse tipo de gente, o trambiqueiro, esse nós temos que bater duro neles. Certo. E tem uma outra pergunta aqui. O síndrome de Down, né, com relação ao T21, pode vir junto um distúrbio sensorial, como é comum no autista? O T21, ele pode ter esse distúrbio sensorial? É muito frequente, é muito frequente. Isso aí é outro pedaço desse estudo, desses 1.300 e pouco crianças com síndrome de Down que eu tenho, a síndrome hipersensorial, né? E essa síndrome hipersensorial, ela se manifesta de várias formas na síndrome de Down. Uma das mais frequentes
a hipersensibilidade auditiva. Essa, pelo menos na nossa casuística ali, ela é uma das mais frequentes, né? E é uma coisa que é muito pouco falada isso. Uma outra síndrome hipersensorial que é muito frequente também é a alteração do equilíbrio, né? A alteração da propriocepção profunda consciente. Eu tenho hoje muitas crianças com síndrome de Down fazendo integração sensorial, terapia ocupacional com integração sensorial, e a resposta é super legal. Claro, né? Quando você vai fazer com gente séria, com gente que sabe o que está fazendo, né? A resposta é super legal. Aquela criança com síndrome de Down, por exemplo, que é muito estabanada, que cai muito, que se machuca muito, vai passar numa porta, a porta é enorme, a criança vai lá e bate no batente da porta, aí você fica olhando e você fala, porra, não é possível, como que não acertou a mira na porta ali, porque tem problema de propriocepção profunda consciente, a questão visoespacial dela não é legal. Você começa a fazer terapia ocupacional com integração sensorial, depois de 2, 3, 4 meses, a mãe começa a perceber uma melhora gigantesca. Então, tem muita alteração sensorial e tem tratamento para isso. Aqui em Curitiba é muito comum a integração sensorial, não sei no resto nos outros estados aí. Não é uma terapia, tem pessoas já muito bem formadas nisso, então é relativamente tranquilo esse tratamento. Sim, aqui nós temos ótimos profissionais nessa área. Doutor, a gente vai ter que fazer milagre em 5 minutos. Eita! Olha só, diagnóstico em autista menina. Por que é tão complicado? Eu vou resumir, por 2 fatores. Primeiro, por que menina tem mais autismo, né? Tem menos autismo? Porque a menina é geneticamente mais resistente ao autismo. Ou seja, você precisa ter mais mutação na menina para ela ter o autismo. E o diagnóstico é mais difícil porque aquele segundo grupo de coisas que você precisa ter de critérios diagnósticos, as meninas ou não têm ou têm muito pouco. Por exemplo, pensamento rígido, inflexibilidade cognitiva, comportamento roteirizado, rígido, as meninas têm muito pouco. Então, normalmente as meninas têm só aquele primeiro grupo de critérios diagnósticos que dizem respeito à alteração da fala e do comportamento social. É muito provável que nos próximos anos, talvez no próximo DSM, que o diagnóstico do autismo seja separado, que a gente tenha critérios para meninos autistas e critérios para meninas autistas. Aparentemente, os critérios que a gente tem hoje, eles estão muito bem ajustados para os meninos, mas não estão bem ajustados para as meninas. Doutor, e por que é difícil o diagnóstico no adulto? Eu acho que é difícil no adulto por falta de preparação dos médicos, honestamente. Como o autismo é uma doença, é uma condição da infância, o autista que chega na vida adulta sem o diagnóstico, o neurologista e o psiquiatra de adulto, ele está pouco habituado. Sabe quando não é aquela condição do dia a dia? O cara ele não vê autista adulto a todo momento. Então é o tal do negócio da calibração do olho. Eu acho que o olho não tá calibrado. Eu recebo todos os dias, é que eu não faço porque eu só faço criança, mas eu recebo todos os dias pedido para avaliar adulto com suspeita de autismo. E eu não faço adulto, eu não sou médico de adulto, mas é que como eu vejo autista todo dia, autista criança, autista nenê, para mim é muito fácil. Quando eu vejo um autista do outro lado da rua, um adulto, eu percebo as características nele, porque elas vão mudando com o tempo, claro. Existem muitos indícios que na adolescência, muito da sintomatologia autista ela diminui, então o adulto ele tem uma sintomatologia muito mais tênue, mas para quem está acostumado com autismo não é um diagnóstico difícil. E para encerrar aqui, doutor, a importância do treinamento de pais. É tão mais importante quanto mais pobre é o país. No Brasil, eu venho falando isso há muito tempo, nós não temos outra saída. Se nós não treinarmos pais, nós não conseguiremos tratar o transtorno do espectro autista aqui. Porque a verdade, pessoal, é que o tratamento do autismo é caro. Se você tiver um bom plano de saúde, você consegue fazer. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer particular. E se você for por SUS, você não vai conseguir de forma nenhuma. Então, nós não temos outra alternativa a não ser o treinamento de pais. Beleza. Paulo, foi lindo. Passou rapidinho, né? Passou muito rápido. E como você fala muito... Eu não sei se você respira. Você tá vermelho? É que eu falo rápido, menina. Você sabe, menina, eu falo muito rápido. Os meus alunos sempre falam isso. Mas é que eu tenho esse ar professoral, assim, eu falo rápido, não consigo me controlar.
E quando a gente tem que dar 3 aulas, uma atrás da outra, como é que faz? Judia, né? Judia, né? Judia. Olha só, Paulo, que prazer ter você aqui. Você Prazer foi agrega meu, demais linda. conhecimento pra gente. Agradeço Prazer foi muito. meu. A live vai ficar salva aqui no IGTV, depois a gente vai subir ela para o YouTube do Direito e Inclusão. Então, pessoal, fica tranquilo. Quem pegou no final aí, pode entrar que depois assiste tudo. E olha, tá precioso, do começo até o final, porque as perguntas foram muito boas, né, Paulo? Que bom que o pessoal gostou. Coisa boa. Tchau, Tatiana. Paulo, beijo, obrigada, Eu que viu? agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém, fica com ele também. Tchau, tchau. Gente, olha só que bacana. Foi legal, né? O Paulo manda bem demais. E, como eu disse, vai ficar aqui no IGTV e depois vai para o nosso YouTube do Direito e Inclusão. E no sábado, eu já vou avisando vocês que no sábado, às 16 horas, a gente vai ter uma live sobre aquela doença de pele, epidermiolose bolhosa, né? Com a Dai Cruz, aquela que faz aqueles vídeos engraçados. Pois é, ela vai estar aqui com a gente conversando. E logo depois a gente vai falar sobre a necessidade do intérprete de Libras. Eu vou estar conversando com a Renata Garcia, que é pessoa com deficiência auditiva, e a gente vai estar falando sobre isso, tá ok? Aguardo vocês, toda semana a gente tem live aqui para pensando em vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, boa noite e até a próxima!